Deus abençoe a todos nós nessa noite. Antes de irmos para a palavra, temos um breve testemunho. Chamar o nosso diácono aqui presente nessa noite, que vem aqui. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração dos irmãos. Irmãos, eu confesso aos irmãos, uma pessoa tímida igual eu, para estar aqui, para falar o milagre que aconteceu na minha vida, através da minha pastora, irmão, é difícil. Isso faz 3 anos atrás. Esses 3 anos eu enrolando, mas Deus cobrando no meu coração que eu participasse com o irmão, esse grande milagre da minha vida. Irmãos, há 3 anos atrás, eu fiquei sofrendo durante 1 ano, com 2 doenças graves. Quem tem pode dizer como que é grave, como que dói. Eu tinha uma queimação no pé, que é gota, que queimava meus pés. A segunda, esporão nos 2 pés. Esporão parecia um prego debaixo do pé, que eu não podia apoiar o pé no chão. Nessa época eu viajava 800 a 1.200 km por dia, indo aos fóruns, levando presos para fazer as audiências. Lá eu tinha que ficar em frente do juiz, do promotor, em pé durante 40 minutos, 50 minutos. O doutor Grilo, ele é advogado, ele sabe o que eu estou dizendo. Ficar em pé, em frente, essas pessoas. Eu já tinha uma cara feia. E com dor, eu fechava a cara e ficava uma cara mais feia ainda, irmãos. Até que um belo dia, numa quarta-feira, eu chegando no serviço da minha casa, a minha esposa falou, bem, tem um culto hoje na casa da irmã Andréia, filha do irmão José, vamos participar desse culto? E com aquela dor terrível, falei, vamos. E lá eu fui. Chegando lá, eu não podia ficar nem em pé. A irmã Andréia, ela levou uma cadeira até a porta da casa dela, e ali eu permaneci sentado durante o culto. Até que, quando chegou a hora da pastora, do orar para os enfermos, ali eu me levantei e fui até o meio da sala. Lá a pastora orou em posição de mão, ali ela em língua, chorando, e eu também chorando, e ali eu senti que Jesus estava ali, eu senti que a partir daquele momento, essa enfermidade ia embora, e assim foi, irmãos. Eu cheguei em casa, já com aquela cura no meu coração, já passando aquelas dores, quando no dia seguinte, quando eu levantei, quando eu pus os pés no chão, eu já senti que ali não havia mais nada. Eu pus o outro pé no chão, mesma coisa, bati os 2 pés e ali não sentia mais nada, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu passo para os irmãos. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou filho do Deus vivo, igual os irmãos Quando os irmãos tiver qualquer dificuldade nas suas vidas, qualquer enfermidade, acredite em Deus, faça esse propósito com Deus, que você será curado também. Quando os homens de Deus chamarem você até aqui à frente, não tenha vergonha, venha até aqui à frente e acredite em Deus, acredite nos homens de Deus, que ali estão orando, ali está sendo usado por Deus para fazer a cura, porque o nosso Deus é o mesmo santo de 2.000 anos atrás, de 1.000 anos atrás, fazendo os milagres. Hoje Ele faz os mesmos milagres. É só nós crermos e nós acreditar em o nome do Senhor Jesus, irmão, que nós seremos curados, irmãos. Amém, irmãos. Glória a Deus, esse Deus maravilhoso que continua a cada dia transformando, libertando, curando no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida. Eu quero pedir a você nesse instante que abra a palavra de Deus, livro de Josué, capítulo número 3, verso número 9. Josué, capítulo 3, verso número 9. Eu peço ao irmão da mesa que abaixe um pouquinho o retorno aqui, que está um pouquinho alto. Vamos aguardar que todos achem.
Amém? Diz assim a palavra de Deus: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, e elas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. E tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa do nosso Deus. O tema da nossa mensagem nessa noite é esta: a minha história muda quando a minha fé se manifesta. Amém? Vamos orar nesse instante. Paizinho querido, nesta noite, ó Deus, nós estamos diante desta Tua palavra, Senhor. Esta palavra que nos restaura, esta palavra que nos traz sabedoria, esta palavra, Senhor, que nos liberta, que nos dirige. Senhor, que essa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar ao coração de todos nós, Senhor. Paizinho, que nessa noite nós possamos ter mais uma porção dos céus na nossa vida, Senhor, trazendo sobre a Tua igreja, Pai, o desejo do Teu coração para essa noite, Pai. Ministra ao coração de todos nós, e que tudo que se realiza aqui, Pai, seja feito em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, pedindo a Deus essa tarde uma palavra do Senhor para essa noite, Deus me levou a este texto que por algumas vezes nós já ministramos. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus começa a falar conosco, Deus começa a trazer o recado, a direção daquilo que nós necessitamos no nosso tempo. Eu estava olhando esses dias
a internet, eu gosto de olhar notícias, gosto de ver futebol, gosto de ver muitas coisas que são colocadas ali. E eu comecei a sentir que nós estamos começando a entrar numa crise. Não se fala de outra coisa. Após a Copa do Mundo, a coisa vai ser diferente. A crise começou, o desemprego. Começamos a olhar para todos os lados e as pessoas começam a demonstrar preocupação por aquilo que possa vir e acontecer num futuro muito próximo. Eu creio, irmãos, que a crise sempre esteve instalada ao nosso lado, ao lado do povo. O grande problema nosso é como nós vamos enfrentar, como nós vamos receber essas notícias, porque quando a crise chega e ela se instala dentro da nossa casa, ela cria problemas, ela cria dificuldades, ela cria anseios do nosso coração, ela traz para nós um sufoco, um desespero de tudo aquilo que a gente tem olhado, de tudo aquilo que a gente tem visto. Irmãos, essa história do povo de Deus, ela fala um pouquinho sobre isso. Ela fala de um povo que vinha 40 anos, desde o Egito, andando no deserto. E aqui chegaram numa posição muito perto da terra prometida. Estavam diante do Jordão. Estavam diante de mais um impedimento. Estavam diante de mais um problema. Eu imagino aquele povo pensando assim: meu Deus, como é que nós vamos fazer para atravessar esse Jordão? Mais uma dificuldade, mais uma crise, mais um problema, mais uma necessidade. Eu comecei a verificar na palavra de Deus e vi que ali estava um povo com problemas. Um povo que ansiava chegar no lugar que Deus prometeu, no lugar que Deus preparou, no lugar que Deus destinou. Nós somos assim. Enquanto não chega a hora, enquanto não chega o momento, a gente se angustia, a gente fica com medo. Esse povo estava ali, diante daquele Jordão, última fase para entrar na terra prometida. Último momento de visualizar o que Deus preparou. Às vezes eu pergunto para mim, e me pergunto, que nós muitas vezes temos um Jordão para passar. Você tem um Jordão? Eu tenho um Jordão. O Jordão para mim pode ser um problema financeiro. Um Jordão para mim pode ser um problema de um relacionamento que eu estou vivendo com dificuldades. O Jordão para mim pode ser um problema de um trabalho. Pode ser uma dificuldade que eu estou enfrentando hoje. Eu creio que essa palavra de Deus para nós nessa noite, ela traz para todos nós algo muito importante, que se nós atentarmos para ela, nós podemos receber de Deus uma direção muito forte
para vencermos cada etapa da nossa vida. E quando eu olho para essa palavra, irmãos, eu vejo que Deus estava requerendo do povo 3 coisas para que eles passassem o Jordão. 3 necessidades que Deus me mostrou aqui, que eles precisavam colocar diante deles para que eles passassem aquele Jordão. E a primeira coisa que Deus me levou a ver se encontra no versículo número 5. Porque Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer coisa grande no meio de vocês. Deus vai fazer coisa linda. Deus vai fazer coisa extraordinária. Mas para isso, o povo precisava se santificar. Você sabe que a trajetória do povo no Egito não foi uma trajetória fácil, mas foi uma trajetória de grandes dificuldades do povo entender o que Deus estava fazendo. Por quê? O povo pedia maná, Deus dava maná. O povo pedia água, batia na rocha e saía água. Deus estava acompanhando o povo com uma nuvem por causa do sol. Deus acompanhava o povo à noite com uma coluna de fogo por causa do frio. Deus estava sempre trazendo para eles aquilo que eles necessitavam. Deus não abandonou em momento nenhum a presença do povo na caminhada. Como Deus não nos abandona, eu e você, na nossa caminhada. Deus vai providenciando, Deus vai preparando, Deus vai sustentando, e foi assim com esse povo. Mas o problema do povo foi que o povo começou a ficar enjoado do maná. O maná de manhã, maná de noite, maná no dia seguinte, maná no outro dia. E maná, e maná. E o povo começou a murmurar daquela rotina, todos os dias a mesma coisa. E o povo começou a falar contra Deus, contra Moisés, contra os líderes que estavam à frente do seu povo. Irmãos, quando eles chegaram ali pertinho da terra prometida, Deus chega para eles e manda Josué com que o povo se santifique. O povo não estava preparado pela forma de agir no dia a dia com aquele povo. A forma de viver ao seu diariamente. Deus queria uma comunhão maior. Deus queria algo mais pessoal daquele povo. Deus queria com que o povo se aproximasse mais de Deus, que eles pedissem perdão dos seus pecados. E ali Deus usa a vida do Josué, pedindo para ele que o povo se preparasse, porque Deus ia fazer algo maravilhoso na vida deles, algo grande. A segunda coisa que eu vejo nesse texto diz respeito ao verso número 6, que fala que os sacerdotes deveriam levar a arca da aliança e passar adiante do povo. A segunda realidade é que a arca da aliança tinha que estar à frente. A presença de Deus representava a arca da aliança naquele tempo. E a arca da aliança não poderia vir nem no meio nem atrás, ela tinha que ir na frente, para mostrar que Deus estava dando a direção,
para mostrar que Deus estava à frente, para mostrar que é Deus que abre o rio, é Deus que abre o mar, é para mostrar que Deus é que faz o milagre, para mostrar que Deus é que faz todas as coisas na nossa vida. Põe a arca do Senhor à frente para que eles vejam quem é que está levando o povo, quem é que está realizando o milagre, quem é que está fazendo todas as coisas. E em terceiro lugar, o verso 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começaria a engrandecer-te perante os olhos de Israel, para que saibam como fui com Moisés, assim serei contigo. Terceira realidade que Deus queria do povo: que o povo soubesse que havia uma promessa de Deus para eles. Que o povo soubesse que Deus tinha algo extraordinário para eles. A promessa de Deus, ela tem que estar presente na nossa vida a todo instante, irmão. Nós precisamos crer nesse Deus dos milagres. Nós precisamos crer que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Josué tinha mandado 2 espias para olhar a terra, olhar a Jericó. E ele vai na casa de Raabe, a prostituta, e ali ele conversa com aquela mulher chamada Raabe, e ali os 2 espias sentem um medo que aquele povo estava sentindo. Todos eles disseram a mesma coisa: estamos apavorados porque o Senhor vem vindo com o seu povo. Estamos com muito medo porque vocês estão chegando e sabemos que esse é um Deus vivo, um Deus que produz coisas reais, um Deus que faz coisas extraordinárias. E aqueles 2 espias voltam e falam para Josué: Josué, nem o povo lá está mais aguentando. Eles já estão vendo nós tomarmos posse dessa terra. Josué precisava crer de todo o coração naquilo que Deus estava querendo dar para eles. Nós precisamos, como Josué, como este povo, irmãos, acreditarmos naquilo que o Senhor pode fazer por mim e por você. Afinal, nós estamos aqui porque acreditamos nele. Afinal, nós estamos aqui porque já vimos a glória do Senhor, já vimos o toque do Senhor que produziu na minha vida e que fez um grande milagre, e que operou maravilhas nesse tempo. Você pode testemunhar, você pode ver pelos olhos da fé o que Deus está fazendo. 3 realidades que Deus pediu àquele povo naquele tempo. Primeira delas, que o povo deveria santificar-se. Segundo, que deveria colocar Deus na frente dos seus planos e propósitos. E em terceiro, jamais ter um coração incrédulo, mas acreditar que existe uma promessa. Josué estava diante de uma grande realidade, um impedimento muito grande, mas também estava diante de uma promessa. Eu confesso para vocês que eu comecei a olhar esse texto e conversando com o Senhor, conversando com Deus, e ver a maravilha do operar de Deus, da maravilha de ver as mãos do Senhor ali abrindo aquele rio Jordão. O que eu posso aprender com esse texto para a minha vida? A primeira coisa que eu posso aprender desse texto na minha vida, irmãos, é que na jornada da vida nós sempre vamos encontrar obstáculos. Nós sempre vamos encontrar obstáculos. Diga para o seu irmão: você vai encontrar obstáculos.
Tem pessoas que se acham diante de Deus injustiçadas. Tem pessoas que perguntam para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por essa prova? Senhor, eu não saio da tua igreja, eu sou um dizimista fiel, eu frequento a escola dominical, eu faço a tua obra, eu procuro orar, eu procuro me consagrar. Mas Deus, essa para mim não pode. Não pode ser, Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Por que a minha casa é diferente da casa do irmão? Por que as portas que se abrem na vida deles não se abrem na minha? O que acontece, Senhor? Deus, eu não posso aceitar essa situação. Sabe, irmãos, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo, irmãos, que cada problema, guarda bem isso para você, cada problema que você passa é uma oportunidade de Deus escrever uma história de milagre na sua vida. Cada problema que você está passando é uma história de milagre que está sendo vista pelo Senhor. Irmãos, às vezes nós achamos que Deus esqueceu da gente, que Deus não olha mais para a gente. Olha esse povo. Deus tinha aberto lá, quando tirou o povo do Egito, abriu qual mar? O mar vermelho. Um grande milagre. Mas a história passou muitos anos. Uma geração passou e veio outra. E o povo foi esquecendo o que Deus tinha feito nessa trajetória. O povo tinha esquecido da providência de Deus, dando maná, dando água, dando as codornizes. O povo foi esquecendo. A grande estratégia de Satanás para mim e para você é não nos fazer lembrar daquilo que Deus fez. A grande estratégia do nosso adversário é não nos fazer olhar para ver o que Deus tem feito na minha vida. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos a cada dia, para ver o que Deus está fazendo, para ver as transformações que estão acontecendo na minha vida e na minha casa. Deus quer que nós passamos por esses momentos, mas valorizando cada um deles, valorizando os propósitos, porque nada passa desapercebido da mão do Senhor, irmãos. Nada passa sem que o Pai fique sabendo. A palavra de Deus nos diz o quê? Que não cai um fio do cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba. Então nós podemos concluir o quê? Que Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua casa. Não se desespere. Não deixe o seu coração desanimar. Não olhe para trás. Não deixe com aquilo que o mundo tenta mostrar para você venha mudar os valores que você construiu ao longo dos anos. Dos valores na qual tem feito você ser um vencedor até aqui. Tem feito você ser um homem valoroso.
tem feito você ser um homem de oração, um homem guerreiro para esse tempo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades e demônios que tentam nos desvirtuar do nosso caminho. A nossa luta não é contra o meu parente, contra o meu irmão, contra o meu chefe, contra o meu vizinho. A nossa luta é muito maior do que isso. Josué, ele sabia que naquele momento o povo estava preocupado. O povo estava com medo. Mas a experiência de Josué no tratar com Deus, a experiência da intimidade de Josué com o Senhor, trazia confiança para ele. E é isso que nós precisamos buscar nesse tempo. Precisamos confiar, mesmo que tudo mude, mesmo que tudo esteja ao contrário daquilo que você espera, mesmo que tudo esteja não acontecendo da forma com que você vê. Porque aqui nós entramos no segundo ponto. No segundo ponto que nos mostra que Deus trabalha de uma forma diferente. Deus trabalha de uma forma diferente como eu penso. Porque às vezes nós aguardamos a resposta de Deus de um jeito, mas Deus faz de outra. Você se lembra? Quando Deus abriu o mar vermelho, como é que foi? Ele pegou o cajado, Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. Agora aqui, no Rio Jordão, como é que Deus fez? Deus chega e fala assim: põe os sacerdotes e levem a arca da aliança. A partir do momento que eles colocarem os pés nas águas, as águas vão se abrir. Deus faz do seu jeito, irmão. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, como Ele imagina. Nem sempre é do mesmo jeito, nem sempre é da mesma forma. O que eu aprendo com isso? Que nós precisamos estar abertos a isso, ao mover de Deus na minha vida e na sua. Não é porque Deus operou deste jeito na vida do irmão, Ele vai operar na sua. Você se lembra, semana passada nós falamos aqui sobre o cego de nascença. E como é que Deus curou o cego de nascença? Deus mandou o cego ir onde? No tanque de Siloé. Vai lá, se lava, tinha posto lodo nos olhos. Ele foi lá, lavou os olhos e foi curado. Mas teve um outro cego na Bíblia, que foi o cego Bartimeu. Como é que Deus curou o cego Bartimeu? Deus curou o cego Bartimeu de uma forma diferente, pôs as mãos sobre ele e curou. Então eu olho para a palavra e eu começo a enxergar nesse texto que Deus trabalha de diversas formas na nossa vida. Deus trabalha de um jeito que às vezes a gente menos espera. Deus trabalha de uma forma que às vezes a gente não compreende. A gente não entende, a gente olha para a gente e fala: Senhor, o que está acontecendo? Mas Deus está trabalhando. E a gente não olha para os lados porque a gente pensa que vai ser desse jeito. Deus vai mandar um vaso, Deus vai mandar um varão e vai orar por mim e o milagre vai acontecer. Às vezes não vai ser assim. Às vezes você vai estar na sua casa fazendo o seu almoço, a sua janta, e você vai estar lá adorando a Deus, mexendo o feijão, mexendo o arroz, preparando a comidinha para o seu esposo. Vai ser naquele momento que você vai estar adorando a Deus, que Deus vai pôr uma unção sobre a sua vida para te curar. Às vezes você vai estar lá no seu trabalho,
fazendo o seu trabalho, e você em pensamento, você adora a Deus, você canta um hino de louvor, você começa a meditar na palavra do Senhor, e você sente algo diferente na sua vida, e ali Deus vai operar. Deus trabalha de diversas formas. O que Deus quer nos ensinar nessa noite é que nós precisamos estar abertos a este mover. A forma de Deus fazer, a forma de Deus tocar na nossa vida. Parecia algo impossível para eles. Eu imagino às vezes Josué até pensando assim, não é? Pega lá o cajado, já traz aqui que Deus vai mandar eu levantar o cajado aqui também, do jeito que foi com Moisés. Traz aqui que daqui a pouco eu vou levantar. Ele vai pedir para mim levantar aqui, nós vamos passar nesse Rio Jordão aqui. Aí Deus muda. Deus faz diferente. Josué começa a ver a forma de Deus trabalhar na vida dele. A Bíblia diz que o Jordão transbordava. O verso número 15 diz que o Jordão estava além, as ribanceiras todas cheias. Você já reparou que quando um milagre se aproxima, a prova também aumenta, a luta aumenta, a dificuldade aumenta, o problema aumenta? Você já reparou? Você se lembra quando Jesus estava no barco, estava em direção a um lugar? Jesus no barco, o mar se levantou com uma fúria muito grande. Mas por que o mar se levantou? Porque Jesus ia libertar uma pessoa lá na frente. O inimigo já tinha visto. Irmãos, não importa o tamanho do rio que nos aflige. Não importa se o Jordão está transbordando na tua casa. Pastor, não tem mais jeito. Olha, cheguei no meu limite. Irmão, não importa a situação que a gente está vivendo. O que importa é nós olharmos para o que Deus vai fazer, o que Deus pode realizar. Porque, irmãos, talvez você me pergunte, pastor, como eu posso ter essa certeza? Essa certeza nós temos quando nós temos a convicção de que Deus está conosco nessa caminhada. Quando a gente tem essa convicção do Espírito Santo na nossa vida, de que o Senhor é o dono de todas as coisas que eu faço, que eu vivo, que eu realizo. Deus está no controle. O inimigo quer tirar você da seriedade que você chegou até aqui. O adversário quer com que você olhe para o volume das águas. Porque às vezes a gente sempre fala assim: puxa, se não tivesse esse problema tão grande, se o rio não tivesse tão grande, eu poderia resolver esse problema. E a gente espera com que as coisas amenem, a gente espera com que as coisas fiquem menores, os problemas diminuem, para a gente tentar resolver. Mas a palavra de Deus, ela nos fala hoje que não importa o tamanho deste rio, não importa o tamanho daquilo que a gente está enfrentando, o que importa é nós sabermos que há uma promessa dentro da minha vida e dentro da sua, e essa promessa é uma promessa do Senhor, que vai nos trazer livramento,
que vai nos trazer direção, que vai nos trazer libertação para esse tempo em que nós estamos vivendo. Josué colocou isso diante do povo. Parecia algo impossível, mas como que nós vamos passar aqui? Nós temos carroças, nós temos animais, nós temos crianças, não podemos nadar, e como é que vai ficar tudo pelo caminho? Deus não faz as coisas pela metade. Deus vai trabalhando do seu jeito. E eles vão, pisam nas águas, e elas começam a se abrir. Será que eu tenho essa fé? Que esse homem de Deus se colocou na presença de Deus naquele tempo. Será que eu tenho essa fé, irmãos, de continuar, mesmo quando as coisas estão indiferentes na minha vida? Mesmo quando as pessoas não estão acreditando naquilo que eu posso fazer e realizar? Será que eu tenho essa fé que pode mudar a minha história, ir de encontro à realidade que Deus colocou na minha vida? Será que a minha história ela pode ser mudada, ela pode ser escrita pelo Senhor por aquilo que eu estou passando? Será que a minha história ela pode ser transformada por aquilo que eu creio nesse tempo em que eu estou vivendo? Irmãos, não importa a crise, não importa aquilo que o mundo fala, não importa com que as pessoas dizem, o que importa, irmão, é que você está na presença do Senhor, e quem está na presença do Senhor, já venceu em nome de Jesus. Deus não vai te abandonar, Deus não vai deixar a sua igreja pelo caminho. Deus sempre tem uma válvula de escape, Deus sempre tem um caminho para nos levar à nossa vitória. Nessa noite, eu quero que você comece a ter o teu olhar diferente, a não olhar para aquilo que o mundo diz, a não olhar para o que as pessoas estão falando, mas acredite de todo o teu coração que Deus pode mudar e vai continuar mudando a nossa vida. Você crê? Amém. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero chamar o grupo de louvor a vir aqui à frente nessa noite.